Na costa oeste do Paraná, 7 horas e 48 minutos. Estamos de volta com o nosso Jornal Costa Oeste News, dessa vez recebendo aqui um convidado ilustre, né, isso, Ana? Olha só, o pastor, né, Edilson Neto aqui, da igreja que fica aqui pertinho da nossa emissora, inclusive, né? Vamos dar bom dia aí pro Edilson. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Bom dia, agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Pastor, convidamos o senhor aqui porque nós estamos nesse período aí de Páscoa e tem muita informação que foi divulgada, crianças que estão sendo também educadas, eu acredito assim, de maneira equivocada com relação ao sentido da Páscoa. É interessante o senhor estar aqui para trazer uns esclarecimentos sobre o que de fato é, porque a gente tem, né, essa origem que é uma origem cristã, não é isso? Exatamente. Não tem como dizer que ninguém gosta de ovo de Páscoa, é muito gostoso. Mas a origem da Páscoa, na verdade, ela remete lá ao Egito, a saída do povo do Egito. Sim. Quando Moisés é chamado por Deus para libertar o povo do Egito, ele vai até o faraó se recusa a libertar o povo, Deus manda 10 pragas sobre o Egito. A última praga é a morte dos primogênitos, quando finalmente o faraó resolve libertar o povo. Nessa praga, Deus dá uma orientação ao povo. E ali nasceu a Páscoa, e é exatamente o que está registrado em Êxodo, capítulo 12, verso 27, que Deus, depois de orientar Moisés, diz, verso 26 e 27, quando os vossos filhos vos disserem, que culto é este? O que significa isso? Então vocês dirão, esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. A palavra Páscoa significa Pesach, que significa, no hebraico, que é passagem. Deus manda que os hebreus matassem um cordeiro, se preparassem e o sangue do cordeiro passasse nos umbrais das portas, e o anjo da morte passaria pelo Egito e mataria todos os primogênitos, dos homens e dos animais, para libertar o povo. A casa que tivesse o sangue nos umbrais das portas, ele passaria por cima dessa casa, não entraria na casa. Então nenhum dos primogênitos dos judeus morreu, mas o anjo da morte naquele dia passou sobre as casas do Egito. E como ele passou por cima, e também significou a passagem da escravidão para a liberdade, recebeu esse nome de Páscoa. Seria a festa dos pães asmos. Deus dá uma orientação ao povo, como eles deveriam celebrar a Páscoa, como eles deveriam fazer aquela noite e a partir daí. Eles deviam preparar o cordeiro, assar ele inteiro e comer todo. O que não fosse comido deveria ser totalmente consumido depois pelo fogo. Uhum. Eles deveriam preparar pães asmos, pães sem fermentos, justamente porque, primeiro para simbolizar a pressa, a urgência, a saída do Egito, né, que eles teriam que estar prontos, mas também porque o fermento ele faz o pão parecer maior do que é. Um pouquinho de massa vira um pão grandão com fermento. Então isso é hipocrisia, isso é aparência. Na verdade não tem aquele tamanho todo. Entendi. Deus queria mostrar ao povo isso. E por último, as ervas amargas. Eles deveriam comer o pão sem fermento e as ervas amargas. E essas ervas amargas eram amargas mesmo, para lembrar, por estatuto perpétuo para as gerações, do sofrimento dos anos do Egito. Então a Páscoa nasce nesse contexto. Eles deveriam comer em pé, vestidos, prontos para sair, sandália, calçado, cajado na mão e comer rápido. É a forma de comer a Páscoa para os judeus, porque eles deveriam estar prontos para qualquer momento já saírem e serem libertados do Egito. A Páscoa nasce aí, depois ela vai adquirir um outro significado. E me surge uma curiosidade aqui, pastor, porque tem uma diferença, né, entre Domingo de Ramos e o Domingo de Páscoa. Onde é que a gente consegue distinguir ambos aí? Ok, a Páscoa adquire um novo significado e, na verdade, no Velho Testamento ela é apenas um apontamento para o que aconteceria, porque um cordeiro precisou ser morto para passar o sangue, e o sangue libertou da morte. Isso aponta para o sacrifício de Jesus no Novo Testamento. Então, Jesus é o cordeiro pascal, ele é a verdadeira Páscoa. Lá no Evangelho de João, João Batista aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é a Páscoa. Jesus hoje, a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição é a verdadeira Páscoa. O Domingo de Ramos, ele antecede essa Páscoa. Ele é o domingo anterior, quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho e as pessoas estendiam sobre ele sobre o caminho ramos de oliveira,
declarando hosana ao que vem em nome do Senhor. Quando quiseram fazer de Jesus um rei político, mas ele, conhecendo a vontade do povo, ele vai simbolizando humildade num jumentinho e não num cavalo branco como general. Então o domingo de Ramos é o domingo anterior à Páscoa, apontando já para o reconhecimento público, a única vez que Jesus permitiu, inclusive, ser reconhecido como rei, ser reconhecido como alguém importante, poderoso, mas já preparando para o seu sacrifício. E como é que o senhor avalia, por exemplo, essa simbologia que o comércio faz hoje com ovos de Páscoa e chocolates, de um modo geral? Como é que a gente pode avaliar de maneira cristã todo esse comportamento? Na verdade, houve uma tentativa de mesclar para o comércio. Então, assim, o ovo, obviamente, não é... O coelho não bota ovo e ovo não é de chocolate. Mas o ovo, ele simboliza a vida, né? Porque é dali que vem, por exemplo, a galinha, o animal que for nascer, o lagarto. Então, o ovo, ele é o símbolo da vida. Eles quiseram atribuir alguns elementos, ainda tentando apontar para o sacrifício de Jesus na cruz, que nos deu nova vida. Mas aí, obviamente, essa questão do ovo de Páscoa, ele nasce... Agora eu confesso para você que eu não me lembro a origem exatamente, mas é num país europeu, se eu não me engano é na Islândia. Eles tinham uma festa pagã, por isso que eles tinham, eles pintavam os ovos e davam de presente, simbolizando paz, pedindo paz, alegria e o novo nascimento. Então, isso foi apropriado e unido à questão da Páscoa, colocando ovo de chocolate. E aí já é mais recente já. Entendi. Pastor, eu queria que o senhor mencionasse o que muda, por exemplo, o senhor começou dizendo a respeito que a Páscoa começa lá na libertação do povo, né? O faraó tinha o coração duro, então veio aquela questão das 10 pragas e tal. Mas depois que Cristo morre, o que muda no comportamento? A Páscoa, depois que Cristo morre e ressuscita, ela adquire o seu verdadeiro sentido que desde o princípio veio sendo preparado. A Páscoa simboliza a nossa passagem. Porque, assim como o anjo da morte passou por cima das casas no Egito e não entrou, não matou os primogênitos, não matou os filhos dos hebreus, porque o cordeiro morreu para salvar as pessoas. Ou seja, o sangue do cordeiro nos umbrais, ele libertou o povo da morte. Assim também o sangue do cordeiro, que é Cristo, em Isaías 53, 4 e 5, vai dizer que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. João diz que ele é o Cordeiro de Deus, João 29 diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim como no passado, o sangue do Cordeiro na madeira da porta, no umbral da porta, ele livrou o povo da morte, assim também o sangue na cruz derramado do Cordeiro verdadeiro, oferecido como uma única vez, sacrifício perfeito, como diz em Hebreus, capítulos 9 e 10, esse sangue nos livra da morte, porque significa a nossa passagem, e na verdade não só a passagem. Aí eu quero usar a passagem no nosso sentido atual. Quando você vai viajar e você tem que apresentar a sua passagem, ou seja, o seu bilhete, a sua autorização para embarcar. A morte de Jesus nos dá um bilhete para a vida eterna, uma autorização para a vida eterna. E para finalizar, né, Ana? Já estamos finalizando, na verdade nosso tempo é um pouco curto, né, pastor? A gente bem queria ficar aqui. Exatamente. Até porque é uma conversa muito produtiva mesmo, né, proveitosa. A gente agradece então a participação aí do pastor Dilson Neto, que, né, tirou um tempinho e veio aqui conversar com a gente. Obrigado, viu? Obrigado, pastor, pela sua presença. Agora 7h57.